Olá, patriotas! Hoje é dia 12 de julho de 2022. Começa agora mais uma edição do Jornal Foco do Brasil, Compromisso com a Verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro se encontra com a presidente da Hungria. Em reunião de chefes de Estado, Katalin Novak ressaltou a importância dos valores familiares em ambos os países. Bolsonaro pede prisão perpétua para estuprador de grávidas. Em mensagem no Twitter, o presidente relembrou o caso de um homem que abusava de mulheres durante o trabalho de parto no Rio de Janeiro. Bolsonaro diz que está tudo dando certo para o Brasil. Em conversa com apoiadores, o presidente analisou o cenário mundial e disse que outras economias não têm o mesmo sucesso. Alexandre Garcia lamenta a morte em Foz do Iguaçu. O comentarista da Gazeta do Povo disse que é terrível o radicalismo que levou ao assassinato de tesoureiro do PT. PEC das bondades deve ser votada hoje. A base do governo trabalhou para conseguir aprovação rápida, mas uma votação em 2 turnos deve definir a questão hoje. A agenda do presidente Bolsonaro nesta terça tem um compromisso divulgado. O presidente se encontra com Renato de Lima França, subchefe adjunto executivo para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Veja agora aqui no Foco do Brasil o que disse o presidente Bolsonaro aos seus eleitores. Agora, curiosidade aqui. Vocês viram o que aconteceu nesse episódio lá em Foz do Iguaçu? Sim, já estão querendo jogar na... Viemos para lhe dar apoio. Já é esperado. A gente vai explicar aí, tá? Um pouquinho. Primeiro, manchete de jornais. O cara gritou, chegou gritando, aqui é Bolsonaro e abriu fogo. Como é que tá isso? Capa de jornais aí, essa mensagem, né? E, obviamente, não interessa apurar o caso. Interessa para grande parte da mídia é criticar o nosso pessoal, né? A gente sabe que é mentira, estamos por cima. Vamos lá. Daí a narrativa é de que eu estimulo a violência no Brasil, não é isso não? De jeito nenhum. Então vamos lá. Em 2016, tivemos 61 mil mortes por arma de fogo no Brasil. Governo Dilma Rousseff. O ano passado, o governo Jair Bolsonaro, tivemos 41 mil mortes, ou seja, menos 20 mil mortes. Como é que meu governo estimula a violência? São números. Outra coisa, aquela grande parte da imprensa mostrou as imagens do tiroteio dentro lá do recinto, não mostrou o que aconteceu lá fora. Nada justifica a troca de tiros, nada justifica. Tá? Vai lá fora, está sendo concluída a investigação pela Polícia Civil do Paraná, talvez isso conclua hoje, né? Haja uma coletiva talvez, mas a gente vê que teve um problema lá fora, onde o cara que morreu, que estava lá na festa, jogou uma pedra no vidro daquele cara que estava no carro por lá de fora. Depois ele voltou e começou aquele tiroteio lá onde morreu o aniversariante. O outro foi ferido, ficou lá caído no chão, e daí o pessoal da festa, todos petistas, encheram a cara de chute. Né? Bem, a violência, né? Os petistas era a violência do bem, chute na cara de quem está deitado, está caído no chão. Quem já está caído no chão. A gente não sabe direito tudo o que aconteceu, mas as imagens demonstram os atos de violência que houve lá dentro do recinto. Se esse cara morre, vamos supor, de traumatismo craniano, e não por causa do ferimento à bala, esses petistas que chutaram a cara dele lá vão responder por homicídio. Então eu repito aqui, governo Dilma, 2016, 61 mil mortes por arma de fogo. O nosso governo ano passado, 41 mil, menos 20 mil mortes. Eu estimulo a violência? Claro que não. E olha só, e como tem caído o número de mortes no Brasil, e o pessoal sabe que eu defendo a posse de arma de fogo por pessoas de bem,
não tem como criticar. É sinal que pessoas de bem, armadas e com juízo, tá, ajudam a diminuir a violência e mortes no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta segunda-feira no Palácio do Planalto a presidente da Hungria, Katalin Novak. Em declaração no Palácio do Planalto, os dois destacaram a importância da união dos países em pautas que são de comum interesse. Novak, que tomou posse em maio, é aliada política do primeiro-ministro do país, Viktor Orbán. O húngaro é um dos principais aliados internacionais de Bolsonaro e acompanhou a posse dele em 2019. Bolsonaro retribuiu a visita em fevereiro deste ano. Veja parte do discurso de ambos no Palácio do Planalto. O Brasil é um parceiro importante porque é membro do grupo de grandes economias do mundo. E neste ano e também no ano que vem é parte do Conselho da ONU. E o BRICS, que é cada vez mais significativo no cenário mundial. Trocamos algumas observações sobre o conflito que acontece ali próxima à Hungria, a questão Rússia-Ucrânia. Disse que no próximo dia 18 tem um telefonema acertado com Zelensky e nós queremos cada vez mais fazer o possível pela paz. O presidente Jair Bolsonaro utilizou as suas redes sociais para se posicionar sobre o caso de um médico anestesista que foi flagrado cometendo atos de estupro contra grávidas numa clínica do Rio de Janeiro. Ele considerou extremamente lamentável que a Constituição brasileira não permita que o criminoso seja preso de maneira perpétua, sem nenhum tipo de privilégio. Nesta segunda-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Giovanni Quintela Bezerra por dopar gestantes que encontravam-se em trabalho de parto e inserir sua genitália na boca e no rosto da vítima. Ele foi detido após companheiras de trabalho desconfiadas posicionarem um celular que filmou a ação do criminoso. O homem já está preso no sistema carcerário do Rio de Janeiro e nesta terça-feira passará por audiência de custódia. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro está investigando o médico que deve perder o registro profissional após as apurações. O presidente Bolsonaro conversou ontem com apoiadores no cercadinho da presidência e, entre outros assuntos, destacou a força que a economia brasileira tem no momento. O país tem um potencial maior de decolar após a pandemia que outras economias da Europa, como Holanda, que atravessa um momento problemático na agricultura. Veja o que o presidente disse. Os números da economia têm mostrado, sendo bem, apesar da pandemia, eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia, o único. Né? Passamos da 13ª para a 10ª economia do mundo, desemprego está em um dígito, tá tudo indo bem. Né? Os combustíveis, gasolina e álcool, resolvendo-se a questão, né? Alguns estados não diminuíram ainda. O diesel, devo comprar diesel mais barato agora da Rússia. Então está tudo dando certo no Brasil. Diferentemente, tem um colega holandês aqui, não vou criticar nenhum país do mundo, mas a Holanda está com um problema seríssimo na agricultura lá. Eu vi, não quero falar que é outro país, sou chefe de Estado, mas vocês têm que resolver o problema de vocês. Mas é aquela questão de o radicalismo ambiental. Não dá certo isso aí. Tá? E o Brasil é o segundo país do mundo que mais produz proporcionalmente energia limpa. Somos exemplo no mundo e não problema. Tá? Agora tem como dar certo. É fácil? Não é. Se fosse fácil, ele não dá demissão para outro. Em sua coluna no jornal A Gazeta do Povo, o comentarista Alexandre Garcia lamentou o episódio de violência ocorrido em Foz do Iguaçu, que resultou na morte de um tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Garcia disse que nada teria acontecido caso a esposa do tesoureiro, Pamela, tivesse conseguido apaziguar a briga entre os dois homens do lado de fora da associação em que ocorreu a festa de aniversário. Ela, que também é policial, tentou evitar a discussão desde o início, mas não teve sucesso. Por fim, o comentarista disse que o radicalismo do ódio é um mal terrível, em que as pessoas não são a favor do seu candidato, são contra a outra pessoa. Em coletiva de imprensa realizada pelo Ministério Público do Paraná, a Justiça decretou a prisão preventiva do policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, suspeito de assassinar a tiros o guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda. O promotor de justiça Tiago Lisboa Mendonça também afirmou que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
vai integrar as investigações do caso para apurar as circunstâncias do crime. O corpo de Marcelo foi velado nesta segunda. Já Jorge Guaranho segue internado em estado grave. Também nesta segunda, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná determinou que a delegada Camila Seconello, chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, presidirá o inquérito policial. Após adiamento na semana passada, a Câmara dos Deputados deve votar hoje a PEC das Bondades. A base do governo está empenhada em colocar o maior número de parlamentares dentro do plenário, com o objetivo de conseguir uma aprovação rápida e já em 2 turnos, como anunciou o vice-líder do governo, o deputado Sanderson. A estratégia é aprovar um destaque que retire a instauração de um estado de emergência do texto. Tal ponto preocupa o governo, pois pode dificultar a liberação de auxílios fora do teto de gastos. A situação é importante porque essa é a última semana de atividades no Congresso antes do recesso. A intenção do governo federal é que, com a aprovação da PEC, os pagamentos comecem a ser feitos imediatamente. O texto prevê a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, aumento do Vale Gás para R$ 120 a cada 2 meses, a criação de um voucher para caminhoneiros de até R$ 1.000 para motoristas autônomos custearem o diesel e também um auxílio para taxistas, que também foram afetados pela alta no preço dos combustíveis. A venda de celulares com a tecnologia 5G cresceu 230% no Brasil na comparação entre o período de janeiro a maio de 2021 e o mesmo período de 2022. Telefones mais baratos no mercado explicam o aumento vertiginoso. As operadoras já vinham destacando a nova tecnologia, que só chegou ao Brasil definitivamente na semana passada em Brasília. Há uma grande expectativa de que essa tecnologia de 5ª geração esteja disponível em todo o Brasil para fomentar projetos nas áreas de educação, agronegócio, indústria e telecomunicações. Em relação ao preço, no início do ano passado, os telefones com essa tecnologia eram vendidos a partir de R$ 5.000. Já no segundo semestre de 2021, com a aproximação das promoções de fim de ano, celulares de até R$ 1.700 com a tecnologia 5G poderiam ser encontrados. Segundo a Anatel, as próximas cidades que receberão a tecnologia serão São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou para assinatura no Senado os protocolos de adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN. Os líderes da OTAN concordaram, durante a sua cúpula em Madrid no final de junho, em iniciar o processo de admissão da Suécia e da Finlândia. Os 2 países que provisoriamente têm status de observadores se tornarão membros plenos quando a aliança de 30 membros ratificar os protocolos de acesso. O processo de ratificação varia de país para país. No caso dos Estados Unidos, é necessária a aprovação de 2/3 do Senado. Motivadas pela invasão da Rússia na Ucrânia, Suécia e Finlândia apresentaram seus pedidos de adesão à organização no dia 18 de maio de 2022, na sede da Organização Transatlântica em Bruxelas, na Bélgica. O novo premier britânico vai ser anunciado no dia 5 de setembro, informou o Partido Conservador. A definição da data foi feita para escolher o primeiro-ministro, que vai substituir Boris Johnson, que renunciou após escândalos do seu governo. Enquanto um novo nome não é escolhido, Boris Johnson continua no cargo. Até o momento, 11 candidatos já apresentaram sua candidatura e não há um favorito. Nesta segunda, Boris Johnson declarou que não vai apoiar nenhum dos candidatos a substituí-lo. Comprar um iPhone topo de linha na Argentina está custando mais de 1 milhão de pesos. O país, que atravessa uma crise econômica, tem preços oscilando fortemente em diversas áreas. Na conversão bruta, 1 milhão de pesos atualmente é o equivalente a mais de R$ 42 mil. Na Argentina, mesmo antes da flutuação de preços, o iPhone já era considerado um artigo de luxo. Nesta semana, a Argentina deu posse à nova ministra da Economia, Silvina Batakis. Ela assume no momento crítico da economia argentina, em que a inflação chega a quase 60%. Já se passaram mais de 4 anos, mas até o momento o ex-vereador de Diadema, Maninho do PT, ainda não foi julgado pela agressão ao empresário Carlos Alberto Bettoni em abril de 2018, em frente ao Instituto Lula, em São Paulo.
O confronto aconteceu durante um encontro entre apoiadores e críticos do ex-presidente Lula, no dia em que a sua prisão foi decretada. Bettoni se aproximou e, após uma troca de ofensas com o Maninho, foi empurrado em direção a um caminhão que passava na rua. O empresário bateu a cabeça no para-choque, desmaiou e foi levado às pressas para a UTI, onde foi diagnosticado com um traumatismo craniano que deixou sequelas. Com dificuldades para falar e se movimentar, passou a ter convulsões, quedas e morreu em 30 de dezembro do ano passado, durante mais uma internação, desta vez agravada com uma infecção por Covid. Segundo a defesa de Bettoni, ainda não foi proferida a sentença de primeira instância, que autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri, que julga os crimes dolosos contra a vida. O ex-vereador e seu filho foram acusados pelo Ministério Público de tentativa de homicídio doloso qualificado, ou seja, com intenção de matar, por motivo fútil e com emprego de meio insidioso ou cruel. O advogado Daniel Bialski, que representa Bettoni, espera que a sentença que autoriza o julgamento pelo júri saia ainda neste ano. Isso não ocorreu, segundo ele, porque a defesa de Maninho do PT indicou como testemunhas de defesa parlamentares que adiaram depoimentos e que só puderam ser interrogados neste ano após a pandemia. Neste fim de semana, Lula fez um agradecimento público a Maninho do PT pela agressão a Bettoni. Em discurso, o petista disse que não existe dinheiro no mundo que pague o que Maninho fez por ele. O funeral do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi realizado ontem em Tóquio, 4 dias após ele ter recebido tiros e morrido durante um pronunciamento. O sepultamento contou com uma vigília no local que atraiu mais de 2.000 pessoas, incluindo aliados e adversários políticos de Abe, dignatários estrangeiros e líderes empresariais. Um carro fúnebre transportou o corpo de Shinzo Abe até o escritório do primeiro-ministro e outros locais em Nagatacho, um distrito fundamental para a política japonesa. Enquanto pessoas prestavam homenagens, investigadores continuavam trabalhando para descobrir o máximo possível sobre o único suspeito do crime, Yamagami Tetsuya, preso em flagrante, e as fontes ligadas à investigação disseram que, aparentemente, o suspeito havia decidido matar o ex-primeiro-ministro 1 ano atrás, por conta própria. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seja membro e não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.